Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao canal Teofísica, um canal que discute a teologia e também a ciência. O vídeo de hoje eu vou estar abordando os dois primeiros versículos de Gênesis, o versículo 1 e versículo 2, e vou fazer a sua analogia com esse versículo com o modelo do Big Bang. Tá? Bom, no versículo diz o seguinte: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, esses dois primeiros versículos mostram o início do universo. Tá? Mostra, vamos assim dizer, os primeiros minutos, primeiras horas, ou primeiros dias do universo. Se nós fizermos analogia com o modelo do Big Bang, nós temos aqui uma figura que mostra a teoria, de acordo com o seu início, da explosão do Big Bang até os dias atuais. Então, esses dois primeiros versículos da Bíblia está sendo relatado a esse período aqui, ó. Vou colocar esse período de rosa, vamos assim dizer, rosa meio alaranjado, tá? Então vamos considerar que a Bíblia pega aqueles dois primeiros versículos, isso aqui, tá? Então vamos começar a fazer a análise pelo versículo 2 e depois a gente volta para o primeiro, tá? Para ficar mais didático. Então no versículo 2 está escrito o seguinte: a terra era sem forma e vazia. Bom, a primeira coisa que nós temos que considerar é o seguinte: nós temos que lembrar que quando Deus relata a criação do mundo para Moisés, nós temos que ver que Deus está conversando com o homem que estava a 1400, que vivia por volta, de 1400, 1300, alguma coisa, antes de Cristo. Tá bom? Então, ele explicar para Moisés como o universo surgiu, usando como base, a teoria do Big Bang, detalhadamente, é algo impossível, até porque essa teoria ela surgiu no século XX, 1900 e alguma coisa, depois da relatividade geral. Se eu não me engano, a relatividade geral surgiu em 1915. Tá? Então essa teoria aqui, se eu não me engano, é por volta de 1920, por aí depois de Cristo. Entendeu? Então assim, olha só a diferença de tempo. Então ele teve que usar uma linguagem para Moisés, uma linguagem mais simples, e até porque também Gênesis, a ideia dela não é explicar a origem do universo, não é um livro científico. A ideia de Gênesis é mostrar, pelo menos os dois primeiros capítulos, mostrar como é que foi o surgimento do ser humano. Então Deus dá uma passagem assim, muito superficial para Moisés, tá? Então a ideia não era explicar a ciência em si. Então a gente tem que entender a linguagem e tentar fazer adaptação e ver se essa adaptação faz sentido, tá bom? Então a primeira adaptação, que essa daqui, é muito interessante, que a Terra era sem forma e vazia. Porque imagina só, imagina você explicar para uma pessoa, para Moisés, 1400 anos, fala o seguinte: olha, o que você entende sobre o espaço, sobre a Terra que você está vivendo, não era dessa forma no início. Bem no início, como a gente falou, bem no início. Por isso que até fala no princípio, não era dessa forma no princípio. A Terra não era redondinha igual você está pensando, não existia matéria como você está pensando, entendeu? A Terra, ela não tinha nem forma. No início mesmo, Moisés, a Terra não tinha forma, não era redonda e era vazia, não tinha ninguém, entendeu? E isso cai bem com esse início aqui do universo, tá? Por quê? Porque nessa parte aqui, gente, só para você ter ideia, se você for bem no início, não tinha nem átomos. Bem no início mesmo, questão de segundos antes segundos depois da explosão, não tinha nem prótons, entendeu? Era um monte de quark separado e tudo mais, entendeu? Se comportava como fluido. Depois eu vou abordar isso com mais calma, sabe? Então assim, de fato, não tinha como. Então os elementos químicos que compunham a Terra, as partículas que compõem a Terra, era de uma outra natureza, tá?
Então, no início desse versículo 2, está mostrando isso. E isso está batendo de acordo com a teoria do Big Bang, sabe? Então, eu vou ressaltar isso novamente, gente. Nós temos que pensar nisso. Imagine uma pessoa há 1400 anos antes de Cristo montar um modelo sobre a origem do universo, e nesse modelo o cara falar que a Terra que a gente existe hoje, né, não era desse formato no início, sabe? E mais, ele até fala, se movia sobre a face das águas. Isso aí eu vou abordar mais um pouquinho, mas já adiantando, dando um pequeno spoiler, nessa fase aqui, gente, até nos anos anteriores, para você fazer um estudo, você tem que considerar a matéria como se fosse um fluido, como se fosse uma água, né? E olha só, e essa consideração aqui bate em cheio com quando você faz o estudo, né, científico, considerando essa região aqui, sabe? Então, assim, você acha que é muita coincidência isso? Eu acho não. Isso aí, para mim, gente, é uma das evidências de que a Bíblia, de fato, foi inspirada pelo Espírito Santo. Porque os detalhes que estão descritos em Gênesis batem certinho com o modelo cosmológico mais aceito na cosmologia, que foi criado, gente, sei lá o que, há quase 4.000 anos depois do cara ter feito isso. Olha a precisão, olha que interessante. Tá bom? Então vamos agora para a segunda parte aqui, tá? Que é um outro detalhe muito legal. E havia trevas sobre a face do abismo. Olha que legal, tipo assim, havia trevas sobre a face do abismo. É um outro conceito, gente, que a gente só pode entender bem mesmo, vamos assim dizer, depois da elaboração da teoria da relatividade geral, tá? De acordo com a teoria da relatividade geral, deixa eu ver aqui a equação bonitinho. Essa aqui é a equação da teoria da relatividade geral, aonde você separa a métrica do universo, tá bom? Que é a métrica, o espaço, e aqui você tem a parte definida pela matéria. Então aqui mostra como o espaço ele se curva, tá bom? E o interessante é que a Bíblia já está falando em havia trevas sobre a face do abismo. Então, de acordo com o modelo do Big Bang, você teria toda a matéria concentrada aqui nesse ponto, e aí, por algum motivo, houve uma explosão, tá? E a matéria começou a se espalhar, né? Começou a se espalhar e tudo mais. Bom, de acordo com a relatividade geral, nós vemos o seguinte: nós temos aqui o Sol, e aqui tem a figura mostrando como é que o Sol ele deforma o espaço, né? Seguindo a ideia dessa equação aqui. Opa, cadê? Desculpa aqui. Se você pega uma matéria mais densa, por exemplo, como a anã branca, que é mais densa do que o Sol, note que já vai gerando um buraquinho. O espaço ele se deforma maior, num formato de um buraco, vamos assim dizer. Tá bom? Se pegamos uma estrela de nêutron, que é mais densa do que uma anã branca, olha só como é que fica o buraco. Tá vendo? Aumenta mais. Se usarmos um buraco negro, olha só como é que o buraco faz. Fica muito maior. Agora imagine se você pega como seria esse buraco no instante que houve, minutos depois do Big Bang. Como é que seria esse buraco criado, gente? Que se para o Sol já dá essa depressão, para a anã branca essa. De nêutron já dá essa depressão bem maior. De buraco negro a gente não consegue nem enxergar, que é uma parte, vamos dizer, a gente pode até falar que é uma parte ínfima do que era no início mesmo, né? Quando a matéria toda está concentrada. Agora imagina como é que seria o buraco. A gente poderia falar que era um abismo. Se você fosse tentar traduzir esse buraco aqui, né, a profundidade para ele, para Moisés, o termo mais próximo para ele entender seria abismo. E de acordo com o dicionário, abismo é o quê? É uma grande depressão, cavidade natural, quase vertical de fundo, inexplorado, precipício, profundeza, um lugar íngreme
despenhadeiro. Ou seja, imagina você explicando a deformação do espaço para Moisés. Então aqui, gente, já dá para a gente ver uma noção de como a matéria pode deformar o espaço, tá? Bom, agora vindo para a última parte do versículo 2, é o seguinte: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como eu falei, quando você está estudando esse período, pode se estender até para a reonização também, se eu não me engano, você considera na equação de Einstein, né, você considera a equação de Einstein para a matéria, que é esse lado aqui, tá? Esse tensor, que ele é o responsável, né, para descrever a matéria, esse tensor você descreve ele como fluido, tá bom? Não é como gás nem nada. A melhor forma de você descrever ele é como fluido, e um fluido perfeito, tá bom? Eu vou até mostrar aqui um trabalho que eu estou desenvolvendo. Aqui tem mais detalhes sobre esse tensor, tá vendo? Então aqui você define a densidade na matéria, e aqui estão os quadrimomentos, e esse quadrimomento é o que? É o de um fluido cósmico perfeito, tá bom? E olha que interessante, esse aqui é o modelo matemático que nós estamos usando. E o que a Bíblia diz, como é que era o universo? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não se movia sobre a face de uma areia, não se movia sobre a face de gás, se movia sobre a face das águas. E o que é essa água aqui? Essa água aqui não é o H2O que a gente conhece. É uma forma de você falar fluido. Mas lembrando, gente, Deus está se comunicando com o homem há 1400 anos antes de Cristo, e o conceito de fluido não existia. Desculpa. O conceito de fluido não existia. Então a forma mais próxima que ele tinha de definição de fluido para que Moisés pudesse entender seria águas. Então quando a gente vê águas aqui em Gênesis, define-se como fluido. Tá? E a melhor forma que você tem para descrever as equações de Einstein, para você fazer as contas nesses períodos aqui, ó, é usando o fluido, usando um líquido perfeito. Agora volto a falar novamente, imagine uma pessoa há 1400 anos antes de Cristo pensar num detalhe tão rico como esses que eu estou apresentando. Só pode ser inspiração mesmo. Se você pega os outros livros de teologia de outras religiões que não são cristãs e vai estudar em detalhe, vai tentar fazer analogia igual eu estou fazendo aqui com a teoria do Big Bang, você vê que não bate. Tem muita coisa que não bate. E aqui você vê os mínimos detalhes que se você fosse tentar buscar a inspiração que a pessoa teve na época, você vê que não tinha referência nenhuma. Entendeu? Então é mais um motivo pelo qual a gente realmente vê que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E para finalizar, vamos fazer a análise aqui do princípio. Deus criou o céu e a terra. É uma coisa bem interessante, porque está abordando isso aqui. Esse versículo está falando o seguinte, que antes do Big Bang existir, Deus já existia. Entendeu? Porque ele criou, como que está falando, né? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Ou seja, antes do Big Bang, ele já existia. E isso aí, gente, mostra como é a grandeza de Deus só pelo fato dele existir. Como ele é poderoso só pelo fato dele existir. Porque uma das coisas que vem na minha cabeça quando eu penso nesse versículo 1 é o seguinte. Tá, antes desse universo aqui existir, onde estava Deus? Entendeu? Onde que ele botava os pés dele? Porque o conceito de tempo e espaço, gente, surge depois do Big Bang. E aqui está falando que ele já existia antes, que ele criou. Entendeu? Então, assim, isso aí faz eu me lembrar quando Davi escreve em Salmos, quando os outros profetas, quando eles falavam sobre a natureza de Deus,
eles sempre falam, ressaltam, né, que Deus ele é tão grande que é difícil da mente humana pensar sobre Deus por causa da sua grandiosidade. E já começa por aí. Que ser é esse que coexiste, que existe sem ter o espaço e o tempo, que ele criou isso tudo? Entendeu? É algo que é pra gente ficar refletindo sobre isso e vendo como é que é a grandeza dele. E mais, alguém pode, né, através das séries de Marvel, viu muito Homem-Aranha, falar o seguinte: ah não, mas Deus podia estar num universo paralelo e desse universo paralelo criou o nosso. Só que é o seguinte, pequeno gafanhoto, o universo multiparalelo ele surgiu, se a teoria estiver correta, né, ele teria surgido aqui, ó. Olha só, teria surgido o Big Bang. E nessa fase aqui, gente, que teria surgido o multiverso, por causa do Grafton e tudo mais. Tá bom? Quem quiser ver um pouco melhor, tem esse livro aqui, ó, do... Ai, esqueci o nome. Depois eu mostro pra você. Do Dodson. Tem um livro do Dodson que fala sobre o livro, tá? Não vou procurar ali que a minha área de trabalho tá uma bagunça. E lá mostra as equações direitinho, né? Fala da teoria. Inclusive, essa teoria é o seguinte: quando você considera o inflaton como sendo a energia falsa de vácuo, para que essa teoria tenha, como é que eu posso dizer? Tenha validade matemática, só funciona se você tivesse o universo formado por várias bolhas, né, na qual em cada bolha a energia do vácuo ele sai de uma bolha para outra até chegar ao vácuo verdadeiro. E cada bolha poderia ser entendida como um universo paralelo, tá? Mas esse surgimento das bolhas e tudo mais ocorreria nesse período aqui, tá? Ou seja, teria o Big Bang, apenas uma explosão, não teria uma explosão para cada universo, teria apenas uma explosão, e a partir daqui teria os multiversos. Mas essa teoria, tá? O próprio Alan Turing, que foi o fundador dela, em poucos anos, acho que 1 ou 2 anos, ele com os outros amigos resolveram descartar isso, mas Hollywood gostou muito dessa ideia porque solucionava muitos furos em seus roteiros e poderia inventar muitas coisas com isso, tá bom? Então eu falei isso, gente, para mostrar para vocês que mesmo se a teoria do multiverso estivesse correto, ele não era anterior ao Big Bang. E aqui a Bíblia está falando, né, no princípio, Deus seria anterior ao Big Bang. Olha só como é que já é difícil de você conceber apenas a existência, a natureza desse ser. E isso aí é motivo para a gente louvar cada vez mais. Tá bom, irmãos? Então, isso aí é a primeira análise que eu fiz usando os 2 versículos da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu peço desculpa pela precariedade e qualidade do vídeo, mas eu vou tentar o próximo vídeo fazer um pouquinho melhor. Tá bom, irmãos? Então, quem gostou, se inscreve nesse canal, compartilhe com os outros irmãos para tentar divulgar um canal que fale de teologia e da ciência de forma correta. Tá? Esse aqui não é um canal criacionista e nem um canal de design inteligente. Tá? É um canal que aborda a ciência quando tem que ser abordada da forma correta e a teologia também da forma correta, mostrando e apontando versículos bíblicos. Tá bom, irmãos? Um forte abraço e até o próximo vídeo.